mundo que está indo no supermercado está se fazendo a mesma pergunta. Por que está tudo tão caro? O que aconteceu para a inflação sair do controle? De quem é a culpa? Como é que a gente vai resolver isso? E eu quero com esse vídeo explicar que não é um evento ou uma coisa que o Lula falou ou algum investimento que foi feito ou deixou de fazer. A inflação que nós temos no Brasil hoje, 4,8% acumulada no último ano e 33% desde 2020, janeiro, é o resultado de políticos populistas atendendo demandas de eleitores populistas que não entendem as consequências daquilo que eles estão pedindo. A inflação atual no Brasil não é um problema pontual ou alguma coisa causada por isso ou aquilo. Ela é o resultado de o que é a economia do Brasil. É um caso muito sério de fuck around, find out. E aqui eu não vou entrar na tese de será que tem fraude dentro da inflação ou não, o que o Pockman está fazendo dentro do IBGE, porque embora eu ache que existe manipulação dentro de como a estatística é construída e o fato de que certas coisas são consideradas ou deixam de ser consideradas ou têm pesos maiores ou menores dentro da inflação, no fim das contas é uma cozida no negócio, a gente não tem como a essa altura provar nada. Então fica só em uma especulação que é isso. Então eu não quero entrar nesse argumento, mas sim no ponto de a inflação que nós temos hoje é a consequência da política e da economia do Brasil. Agora as pessoas estão recebendo a economia a gente vê depois. Chegamos no depois. E muita gente vai ficar triste ou ofendida com isso. Lamento. É o fato. O fato é que o fator principal que levou à última escalada de inflação no Brasil é ainda os grandes gastos feitos durante a pandemia, durante o Covid, quando a economia foi desligada e quando o governo gastou loucamente. Há um déficit de 750 bilhões de reais, que terminou com enormes escândalos de corrupção, que terminou com muito pouco sendo de fato destinado a combater o Covid, e depois terminou com prefeituras quebradas, porque o que aconteceu? O dinheiro terminou no caixa de prefeituras e governos de estado, durante um ano eleitoral, 2022, isso virou aumentos de funcionalismo, e depois os caras estavam em 2023, 2024, em Brasília, pedindo lá, porque acabou o dinheiro das prefeituras, porque eles não conseguem mais pagar os salários que eles subiram, porque tinha dinheiro no caixa. E a economia, a gente vê depois, estamos no depois. A inflação acumulada de janeiro de 2020 até hoje é de 33%. Por isso que eu falei isso na abertura do vídeo e não e já quis dar uma ressaltada nisso. Não é sobre os 4,8 atuais, que até é curioso que o Lula prometeu uma literal chuva de picanha. E hoje é pra gente comemorar que a inflação está só em 4,8%, que já estoura a meta, e que o dólar tá só em 5,80%. O dólar caiu de 6,20 para 5,80, os petistas estão comemorando. O qual é basicamente a confiança de que o eleitor deles é burro. É um negócio fantástico, mas voltando. Não é só sobre essa inflação de 4,8%. Se o seu salário não subiu 1/3, 33% de janeiro de 2020 para cá, você pagou a conta do chamado imposto inflacionário. O que acontece? Quando o governo gasta muito, os preços sobem, especialmente quando ele emite moeda, quando a base monetária cresce, e a base monetária do Brasil cresceu muito, ela mais do que dobrou desde janeiro de 2020 para cá. O que acontece é que esse dinheiro não entra igual na economia para todo mundo. Não é que todo mundo recebe ao mesmo tempo a mesma coisa. Algumas pessoas vão receber primeiro e algumas pessoas vão receber por último. Funcionários públicos, pessoas que estão recebendo contratos com o governo, que estão vendendo coisas superfaturadas para o governo durante a pandemia e tudo mais, vão receber muito dinheiro. Quem ficou desempregado ou quem demora para ter um reajuste no seu salário, ou quem perdeu o emprego e não conseguiu ter um emprego até agora, eles pagam a conta. A inflação é uma transferência de dinheiro de alguns para outros, dos últimos recebedores do dinheiro para os primeiros. Se você sente que você empobreceu nos últimos 5 anos, você está pagando a conta de toda a impressão de moeda do Covid. E aí eu sei que muita gente de esquerda vai falar, mas foi no governo Bolsonaro. Também existe uma coisa chamada Congresso, que estava gastando fantasticamente porque era um momento muito bom para eles para gastar e fazer esquemas de corrupção e fazer populismo. E vale lembrar, tem uma fala do Lula durante o período da maluquice, que foi ele defendendo imprimir dinheiro. Então o ponto é, sim, foi uma grande impressão de moeda que foi infelizmente tutelada pelo Bolsonaro e o Guedes. Se fosse o PT e o Haddad em cima disso, o desastre ia ter sido tão inconcebivelmente maior que você ia achar que a inflação de agora é uma alegria.
Hoje você é feliz e não sabe, praticamente. É um negócio assim, Brasil é isso, assim, você tá totalmente destroçado, mas você claramente vê como tudo poderia ser muito pior. E desde então o déficit foi controlado? No fim das contas, não. O governo Lula continua abrindo déficits e continua tratando isso como uma coisa casual, como por que vocês estão reclamando disso? E não é como se fosse uma coisa contestável de que déficits geram inflação. A gente tem dois exemplos recentes, na verdade um constante agora, que é o Javier Milei. Ele conseguiu controlar a inflação na Argentina cortando gastos públicos. Ele cortou gastos públicos em 25% e está conseguindo desenvolver a economia, o que fez o déficit não só desaparecer e ir para um superávit primário, que é antes de você pagar os juros da dívida, mas ele conseguiu um superávit nominal, isso é, ele pagou os juros da dívida e ainda sobrou dinheiro. Ok? O déficit do Lula não é só o déficit primário, você tem que pensar o déficit nominal. E o déficit nominal do Brasil já está acostumado a ser mais de R$1 trilhão. E isso é o reflexo do populismo de políticos, isso é o reflexo de corrupção, isso é o reflexo do Estado gigantesco gastando um monte, e você está pagando essa conta com seus impostos, você está pagando essa conta na inflação, e você está pagando essa conta também numa perda de crédito porque juros ficam mais altos, já entro nisso. Agora, o Milei controlou o déficit e a inflação acumulada está caindo. A inflação acumulada ainda é muito grande porque ainda teve janeiro e fevereiro que foram violentíssimos. Agora, a tendência de queda é clara e eles já conseguem uma inflação mensal em torno de 2 e pouquinho por cento, e agora ela tende a cair muito mais porque eles derrubaram o crawling peg, que é uma coisa que eu nem vou entrar em explicar aqui, que eu fiz um vídeo recente sobre isso, mas tinha uma desvalorização automática da moeda que era de 2% ao mês, que basicamente forçava a inflação a ser no mínimo 2% ao mês. Como ela caiu para agora 1%, é razoável esperar que a próxima inflação saia em 1 e pouquinho. Mas isso não interessa para os pontos agora. O ponto é, o Milei conseguiu. E se você não quer um exemplo argentino, beleza. O Temer pegou uma inflação de 9, 10, 11%, fez um grande ajuste, fez um monte de coisa e conseguiu chegar numa inflação de 2,5%. Se não fosse o Wesley Day, ele teria entregue 2,5% de inflação, ele entregou 4%. Então a gente sabe que esse tipo de contenção contém a inflação. Por que não é feito agora? Porque políticos não querem. E políticos não querem por quê? Porque pessoas votam em populismo. Existem outros fatores que agravam isso? Sim. O dólar também prejudica muito isso, porque o dólar vai subir, porque justamente como o governo não para de gastar, a emissão de moeda não para, não freia, a nossa base monetária continua crescendo, o real vai se desvalorizar perante ao dólar. Então, embora você tenha oscilações nesse ou naquele mês, o fato é que a tendência de longo prazo é essa, tanto que a gente consegue ver na tela agora, a desvalorização do real perante o dólar de janeiro de 2020 para cá. É violentíssimo. Ah, mas Rafael, o governo americano também gastou um monte, fez déficit e tudo mais. Você pode ser irresponsável financeiramente e você vai sofrer algumas consequências. Você apontar que o Jeff Bezos também comprou 4 iates de $1 bilhão cada não é argumento. O Jeff Bezos consegue fazer muito mais merda do que você antes dele sofrer consequências por causa disso. E essa é a comparação da gente com os Estados Unidos. Eles fizeram erros? Sim. Eles estão sendo irresponsáveis? Sim. Agora, existe um bêbado na aldeia. E embora os Estados Unidos esteja no bar tomando um chopinho, nós já estamos na 3ª garrafa de cachaça e estamos tendo que amarrar a gente num toco, porque senão a gente vai querer roubar um caminhão de tora. E essa alta do dólar encarece não só tudo que é importado de alimentos e das coisas que a gente consome, mas, isso já me leva para o próximo ponto, encarece toda a importação de maquinário e tecnologia que a gente precisa para ser produtivo. Então, alimentos muitas vezes são importados. Arroz, muitas vezes é importado, trigo, muitas vezes é importado. E a gente também importa fertilizantes, a gente importa alguns pesticidas, algumas coisas assim. A gente importa algumas coisas de maquinário dentro de agro, muita tecnologia de agro ainda importado. Então isso vai encarecer o nosso agro, o que vai fazer com que alimentos fiquem mais caros. Mas não só isso. Se a gente se torna mais produtivo, se a gente cresce a nossa capacidade econômica de produzir por unidade de tempo ou trabalho colocada, vai ter mais coisas, e o preço dessas coisas vai tender a cair. Se nós não ficamos mais produtivos, o preço das coisas vai ficar igual. Se a gente não se torna mais produtivo e o preço fica igual e a base monetária cresce e o nosso dinheiro desvaloriza, nós iremos empobrecer. Então, se a gente não conseguir crescer a nossa produtividade, nós vamos ficar estagnados. E o Brasil é um país fantástico, no sentido de que a gente conseguiu, basicamente, estagnação desde os anos 80. E eu adoro e odeio falar, que dos anos 80 para cá a gente tem internet, inteligência artificial,
celulares, computadores, a gente tem vários avanços em gestão, a gente tem vários avanços em tudo que você pode possivelmente imaginar. E ainda assim a nossa capacidade de produzir riqueza no Brasil por hora trabalhada, de um trabalhador médio, é basicamente a mesma. E isso se deve a vários motivos diferentes. Mas um dos principais é justamente o quanto que o governo gasta, o quanto o governo taxa e o quanto o governo é inimigo de capitalismo e de produção. E aí eu não estou falando só do Lula. É a Constituição de 88. É uma série de coisas que precisam ser resolvidas, é uma reforma nível Javier Milei que a gente precisa fazer no Brasil, no mínimo, para resolver isso. O fato é que no Brasil, hoje, se você produz ou emprega, você é o vilão e você vai ser tratado como tal. Você vai ser taxado, você vai ser caçado, você vai ser jogado juridicamente pra lá e pra cá pagando um monte de taxas. Eu adorei o caso daquele cara de queijo, eu não vou lembrar qual que é o nome da marca agora, mas um cara comprou queijos dele, fez uma transação falsa, a empresa de queijo caiu no golpe, eles mandaram os queijos, perceberam que caíram no golpe, processaram o cara e perderam e vão ter que pagar custas do processo. Isso é produzir no Brasil. Então, quando isso estagna a nossa produtividade, ao mesmo tempo em que o governo sobe impostos, sobe gastos, sobe burocracias, sobe corrupção também, que está tirando o dinheiro produtivo da economia, e sobe a base monetária, o que desvaloriza o nosso poder de compra e o nosso dinheiro, sim, você vai empobrecer. E a gente consegue ver isso muito claramente na formação bruta de capital fixo. Isso é a porcentagem do PIB que é colocada em investimentos. Então o PIB ele é 4 componentes. O gasto do governo, o gasto das famílias, então o gasto privado, o saldo da balança comercial e a formação bruta de capital fixo. Quantos por cento do PIB então é investido em produzir mais? Vamos comparar o Brasil, vamos fazer uma comparação justa. Vamos pegar um país também com grandes dimensões geográficas, vamos pegar um país com problemas de corrupção, vamos pegar um país ainda em desenvolvimento, ok? Índia. A formação bruta de capital fixo da Índia é muito mais alta do que o Brasil, porque embora eles ainda tenham problemas de falta de liberdade econômica, eles fizeram reformas significativas e eles são um país melhor para empreender do que o Brasil. Isso é refletido na taxa de investimento, o que é refletido no aumento de produtividade deles, o que é refletido no fato de que o PIB indiano está crescendo. A Índia está melhorando. Sabe como a gente falava antes que na China você tinha o salário de miséria e hoje o salário médio na indústria chinesa é mais alto que o Brasil? Lembra quando a gente zoava que a Índia não tem mais banheiro? Daqui a pouco eles vão ter mais banheiro que a gente. Isso é ser o Brasil. É você pensar assim, 30, 40 anos atrás eu zoava esse país. Hoje eu sou a piada. Isso é a experiência constante da economia brasileira. E isso é ainda mais dificultado porque justamente porque o governo não gasta tanto, ele está tomando dinheiro que está no mercado de crédito. Quando você poupa, quando sobra dinheiro teu, você guarda, ele vai ser emprestado para alguém. Se o governo está tomando muito desse crédito, ele vai reduzir a quantidade de crédito disponível para os outros. Então mais empresas vão pagar juros mais altos, por isso que os juros estão altos no Brasil. O governo não para de gastar, nós temos déficit de R$1 trilhão. Então se empresas estão pagando juros altíssimos, elas vão começar a quebrar. Tanto que o Brasil bateu em 2024 um recorde recente de recuperações judiciais, falências de empresas. E nessa taxa de juros, as empresas não conseguem sobreviver. Então não só a gente não está ficando mais produtivo, empresas estão fechando. Porque elas não conseguem competir com o governo em juros. Elas não conseguem produzir nesse nível. As pessoas não estão ficando mais produtivas tendo salários maiores para poder consumir mais. Nós estamos numa espiral destrutiva. A inflação que nós temos agora não é só um reflexo o dólar, o café, choveu. Não. Ela é o sistema econômico brasileiro gerando 30, 40 anos de estagnação, praticamente nenhum ganho real no salário do trabalhador da iniciativa privada. No setor público tá. Inclusive, isso é parte do problema. Agora, na iniciativa privada, praticamente nada muda. E, enquanto isso, a sua moeda é desvalorizada. E isso é a nossa política econômica desde a redemocratização, na verdade, antes. A gente pode dizer que, no mínimo, desde Getúlio Vargas. Isso foi agravado pela gastança desenfreada da pandemia. E não tem uma grande expectativa de que isso vai mudar nos próximos anos. Primeiro porque o Lula vai continuar presidente, não acho que o impeachment vai acontecer. Mas segundo porque, mesmo que entre uma presidência de direita em 2026, reformas extremamente profundas e grandes cortes de gastos precisam ser feitos
para resolver isso. Vai existir a vontade política com o novo Congresso 2027, o novo Senado 2027, nova presidência 2027, fazer uma reforma estilo Javier Milei para resolver isso? Então a nossa tendência pelos, no mínimo, 6 anos próximos é alguma coisa desse nível. É a gente daqui a pouco não tá falando mais de 30, 40 anos de estagnação, mas sim 40, 50. E de novo, isso acontece porque políticos populistas são eleitos, porque pessoas não entendem as consequências daquilo que elas defendem. Quando você quer que o governo gaste mais e tenha mais poder, ele vai gastar, no fim das contas, o seu dinheiro. E quando você se sentir ao longo dos anos mais pobre, entenda que você está pagando as consequências daquilo que você mesmo votou para acontecer. Por esse vídeo é isso.